Pense por um instante na força silenciosa que existe no olhar de um homem. Imagine que, sem dizer uma única palavra, ele revele intenções, fragilidades, padrões ocultos e até mesmo verdades que ele próprio tenta esconder. Hoje você vai entender algo que poucos realmente percebem. Existe um sinal específico no olhar masculino que entrega absolutamente tudo. E o mais impressionante é que, segundo estudiosos do comportamento humano como David Buss, em seu livro A Evolução do Desejo, capítulo 10, páginas 5 a 8, esse detalhe visual é um dos elementos mais negligenciados pelas mulheres ao tentar compreender a verdadeira natureza de um homem. Fique comigo até o final, porque o último ponto é o mais poderoso de todos, capaz de mudar completamente a forma como você interpreta qualquer olhar masculino daqui para frente. Antes de continuarmos, se este tipo de conteúdo faz sentido para você, inscreva-se agora no canal Polo Feminino 2. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Hoje vamos revelar verdades profundas, embasadas em autores renomados, que podem transformar sua percepção sobre os homens e sobre o universo dos relacionamentos. Quando falamos da visão Red Pill de relacionamentos, estamos falando de analisar a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. O olhar masculino é um reflexo direto de seus instintos, prioridades e estruturas emocionais internas. Autores como Rollo Tomassi, em O Comportamento Masculino na Dinâmica Social, capítulo 4, página 12 a 19, mostram que o olhar de um homem revela sua posição psicológica diante de uma mulher. Se ele está avaliando, admirando, disputando internamente ou tentando esconder vulnerabilidades. Agora imagine estar diante de um homem que nunca expressa diretamente o que sente, mas cujos olhos denunciam cada nuance do que acontece dentro dele. Você já passou por isso? Já viu um olhar que pareceu intenso demais ou distante demais, mesmo quando as palavras eram suaves e controladas? Comente aqui embaixo se você já percebeu um olhar masculino que te deixou em dúvida sobre o que realmente estava acontecendo. O mais fascinante é que esse sinal no olhar não aparece apenas em momentos de paixão. Ele surge também quando o homem está inseguro, quando está testando seus próprios limites emocionais, quando sente necessidade de provar valor ou quando tenta ocultar intenções. Segundo Robert Greene em As Leis da Natureza Humana, capítulo 15, página 33 a 38, o olhar é a primeira ferramenta de leitura emocional, e ignorá-lo significa perder informações fundamentais. E aqui vai algo que poucas mulheres entendem. Existem olhares que não significam interesse, significam posse. Outros que parecem desinteressados, mas escondem conflito interno. E existe aquele olhar específico que mostra que o homem já decidiu algo sobre você, mesmo antes de abrir a boca. É esse tipo de sinal que vamos decodificar hoje, e a última revelação será a mais impactante de todas. Se você está assistindo até aqui, diga nos comentários a frase: "Estou entendendo cada detalhe". A partir de agora, você começará a enxergar nuances que antes passavam despercebidas. Vai perceber padrões, intenções e microexpressões que revelam muito mais do que qualquer discurso. E quando chegarmos à revelação final, você não verá mais o olhar masculino da mesma forma. Imagine estar diante de um homem que tenta manter o controle emocional, mas cujo olhar o trai antes mesmo que ele consiga organizar os próprios pensamentos. É aqui que a visão Red Pill de relacionamentos se torna essencial, porque ela mostra que o olhar masculino não é apenas uma expressão visual, mas um reflexo direto de seus instintos mais profundos. Segundo Rollo Tomassi, em O Comportamento Masculino na Dinâmica Social, capítulo 7, página 22 a 27, o homem tende a revelar através dos olhos aquilo que ele não consegue admitir em palavras: interesse, hesitação, insegurança ou dominância. Você já percebeu como certos homens desviam o olhar rapidamente quando sentem que estão sendo analisados? Esse desvio não é casual. Ele indica que, naquele instante, ele perdeu momentaneamente a sensação de controle. Já outros mantêm o olhar por tempo demais, não por segurança, mas por necessidade de afirmação. Segundo Robert Greene em As Leis da Natureza Humana, capítulo 9, página 11 a 16, o excesso de firmeza no olhar
pode revelar uma tentativa de compensação emocional, um escudo que tenta esconder vulnerabilidade. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. O olhar masculino funciona como um radar emocional. Quando ele observa uma mulher, não está apenas admirando sua presença. Ele está avaliando compatibilidade, risco, vantagem emocional e até projeções internas. No livro A Evolução do Desejo, capítulo 12, página 18 a 24, David Buss mostra que o homem reage visualmente antes de reagir racionalmente. Ou seja, seus olhos entregam sua verdadeira leitura muito antes que sua mente consiga formular a resposta que gostaria de demonstrar. Agora pense em quantas vezes você confiou nas palavras de um homem, mas ignorou os olhos dele. Quantas respostas estavam ali, evidentes, mas foram despercebidas? Comente aqui se você já viveu essa experiência. É fundamental perceber que o olhar não mente, porque ele é o primeiro impulso do instinto. E lembre-se, estamos caminhando para a revelação mais poderosa de todas, aquela que mudará definitivamente a forma como você interpreta o olhar masculino. Se você está acompanhando até aqui, diga nos comentários: estou percebendo mais do que antes. Pense agora nos momentos em que um homem parece completamente indecifrável. Ele fala pouco, demonstra menos ainda, mas o olhar permanece ali, firme, intenso, às vezes até desconfortável. O que quase ninguém percebe é que esse olhar não é aleatório. Ele é o reflexo direto da luta interna entre aquilo que o homem sente e aquilo que ele acredita que deve demonstrar. Segundo Rollo Tomassi, em O Comportamento Masculino na Dinâmica Social, capítulo 11, página 30 a 37, o homem desenvolve desde cedo a necessidade de controlar suas emoções para não parecer fraco. No entanto, o olhar continua sendo o único ponto onde esse controle falha inevitavelmente. Imagine que você esteja conversando com um homem que tenta manter uma postura equilibrada. O tom de voz é calmo, as palavras são medidas, mas os olhos dele brilham de um jeito que entrega muito mais do que ele gostaria. Esse brilho é explicado por Robert Greene em As Leis da Natureza Humana, capítulo 6, página 41 a 47, quando ele descreve o olhar como o principal transmissor da energia emocional. Seus olhos revelam tensão, desejo, receio e até intenção, às vezes em milésimos de segundo. E é justamente essa fração de tempo que muitas mulheres ignoram, perdendo a chance de interpretar o que realmente está acontecendo ali. Agora pense em outro detalhe ainda mais profundo. O olhar masculino muda, dependendo da posição que você ocupa na vida dele. Quando você é apenas uma pessoa neutra, o olhar do homem é técnico, avaliativo, impessoal. Quando você representa um desafio, o olhar se torna intenso, fixo, quase investigativo. E quando você ocupa um espaço emocional significativo, o olhar dele enfraquece por alguns instantes, revelando vulnerabilidade, mesmo que ele tente esconder. No livro A Evolução do Desejo, capítulo 14, página 28 a 33, David Buss fala sobre a microexpressão de rendição momentânea, um fenômeno em que os olhos denunciam o impacto emocional da mulher antes mesmo que o homem perceba o que está acontecendo. E aqui surge um ponto que poucas mulheres entendem. Quando um homem sente algo verdadeiro, ele perde o controle do olhar apenas por um segundo. Mas esse segundo é poderoso, é rápido, porém intenso, e por isso passa despercebido para quem não sabe o que observar. É como se a mente dele gritasse verdades que a boca nunca ousaria pronunciar. Você já percebeu esse instante? Já viu um homem olhar para você como se estivesse tentando entender o próprio sentimento? Comente aqui se isso já aconteceu com você. Ainda mais curioso é que homens diferentes tentam esconder esse olhar de maneiras diferentes. Alguns desviam rapidamente, outros passam a observar detalhes secundários para evitar contato direto. Há também aqueles que mantêm o olhar firme demais, tentando aparentar controle total quando na realidade estão emocionalmente abalados. Robert Greene, ainda no capítulo 6, página 46 a 47, afirma que a tentativa exagerada de controle visual é um dos sinais mais claros de quem está sendo emocionalmente impactado. Estamos nos aproximando do momento mais importante deste vídeo,
aquele que vai revelar o sinal no olhar que nunca falha, o único que realmente entrega tudo, independentemente da personalidade, do nível de controle emocional ou da experiência de vida do homem. Se você está assistindo até aqui, diga nos comentários: estou preparada para a revelação final. Imagine agora que você está prestes a enxergar aquilo que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que poucas mulheres realmente conseguem interpretar. Até aqui, você compreendeu que o olhar masculino revela emoções, intenções, conflitos e fragilidades que as palavras jamais entregariam. Mas existe um sinal específico, o mais poderoso de todos, aquele que realmente revela tudo. Esse sinal não depende de personalidade, não depende de contexto, não depende de experiência emocional. Ele surge de forma instintiva, inevitável, e é justamente por isso que nenhum homem consegue escondê-lo por muito tempo. O sinal definitivo aparece no exato momento em que o olhar do homem perde a coerência com o resto do corpo. Enquanto suas palavras tentam seguir um caminho lógico, enquanto sua postura tenta se manter firme, seus olhos fazem algo que escapa completamente do controle consciente. Eles hesitam. Segundo Rollo Tomassi em O Comportamento Masculino na Dinâmica Social, capítulo 13, página 40 a 47, essa micro-hesitação no olhar é o instante em que o homem revela seu verdadeiro estado emocional. Não é desvio completo, não é fixação intensa, é a quebra sutil, quase imperceptível, do padrão visual. É nesse milissegundo que você vê se o interesse é genuíno, se há medo, se há desejo, se há culpa, se há dúvida ou se há convicção. Robert Greene, em As Leis da Natureza Humana, capítulo 18, páginas 50 a 56, explica que essa falha no controle do olhar ocorre porque a emoção antecede a racionalidade. Antes que o homem formule um pensamento ou decida como agir, o corpo já reagiu. Seus olhos já responderam à presença da mulher. Já se ajustaram ao impacto emocional. Já entregaram a informação bruta que ele ainda está tentando filtrar. É como se o olhar falasse a verdade enquanto o restante do corpo tentasse inventar uma versão mais aceitável. Mas por que esse sinal é tão importante? Porque ele é o único que não pode ser treinado. Homens podem aprender a sustentar o olhar, podem aprender a desviar estrategicamente, podem até simular confiança. Mas eles não conseguem impedir a hesitação espontânea quando são emocionalmente atingidos. Essa hesitação é o equivalente visual ao coração acelerando. Ela é involuntária, inevitável e absolutamente reveladora. E aqui está a chave final. O tipo de hesitação muda de acordo com o que o homem sente. Quando existe desejo genuíno, a hesitação é seguida de um retorno rápido ao olhar fixo, como se ele tentasse recuperar o controle de imediato. Quando existe medo de perder a mulher, a hesitação vem acompanhada de uma leve suavização do olhar, quase como um reflexo de vulnerabilidade. Quando existe mentira, a hesitação é acompanhada de uma mudança súbita de foco, como se os olhos buscassem um ponto neutro para evitar confrontos internos. David Buss, em A Evolução do Desejo, capítulo 16, página 40 a 46, explica que a divergência entre emoção e expressão visual é sempre o indicador mais confiável da verdade emocional masculina. Agora reflita. Quantas vezes você sentiu que algo estava errado, mas não sabia explicar o porquê? Quantas vezes ouviu palavras bonitas, mas viu nos olhos dele um vazio ou um conflito que não combinava com o discurso? Quantas vezes sentiu que havia mais sentimento do que ele demonstrava, mas não tinha certeza? Esse é o segredo que faltava. O olhar nunca mente. A hesitação revela tudo. E aqui está uma pergunta que eu quero que você responda nos comentários. Você já percebeu esse momento de hesitação no olhar de um homem? Já sentiu que, por um instante, ele deixou escapar toda a verdade, mesmo tentando esconder? Se você assistiu até aqui, diga nos comentários. Agora eu entendi o olhar masculino. E antes de encerrarmos, lembre-se de algo muito importante. Compreender esse sinal não é sobre manipular, controlar ou decifrar alguém de forma invasiva. É sobre proteger seu coração, tomar decisões mais conscientes e enxergar a realidade com maturidade emocional.
A visão Red Pill de relacionamentos nos ensina que compreender a natureza humana é o caminho mais seguro para escolhas melhores, conexões mais autênticas e relações mais equilibradas. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se agora no canal Polo Feminino 2. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a interpretar o olhar masculino. E não saia ainda. Assista aos 2 vídeos recomendados na tela final. Eles vão aprofundar ainda mais a compreensão sobre comportamento masculino e revelar segredos que muitas mulheres ainda ignoram. Esses vídeos são a continuidade natural deste tema, e eu prometo que juntos vão transformar para sempre a forma como você enxerga os homens e suas emoções.